Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então à nossa aula semanal de literatura, onde nós iremos fazer a resolução de atividades especificamente do módulo 25. Então, pegue a apostila ângulo de vocês, a apostila ângulo 2, e vamos lá então à nossa correção. No módulo 25, nós estudamos a intertextualidade, mais especificamente estudamos lá sobre a paródia. Então, vamos lá, algumas características ainda da paródia. Observe aqui essa imagem. O que vocês podem perceber nessa imagem? Se você conhece já o que significa isso aqui, nós podemos deduzir que aqui é uma quadrilha, né? Um retrato de uma quadrilha, que é uma festa bastante popular no nosso país. Aqui nós temos o texto 1, onde o autor ele fez uma paródia, ele fez a intertextualidade entre esse quadro e por esse quadro ele escreveu um poema intitulado Quadrilha. Vamos ler novamente? João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a titia. Joaquim suicidou-se, Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Guarda as informações. Vamos para a próxima paródia. Aqui nós temos um outro texto parodiando ainda essa primeira imagem e parodiando ainda mais o texto 1 de Carlos Drummond de Andrade, A Quadrilha. Intitula-se Quadrilha da Sujeira. Vamos lá, leitura. Inspirado em Quadrilha de Carlos Drummond de Andrade, ele já vem dizendo aqui para vocês e mostrando para vocês que é uma paródia desse texto. Joga João um palitinho de sorvete na rua de Teresa, que joga uma latinha de refrigerante na rua de Raimundo, que joga um saquinho plástico na rua de Joaquim, que joga uma garrafinha velha na rua de Lili. Lili joga um pedacinho de isopor na rua de João, que joga uma embalagemzinha de não sei o que na rua de Teresa, que joga um lencinho de papel na rua de Raimundo, que joga uma tampinha de refrigerante na rua de Joaquim, que joga um papelzinho de bala na rua de J. Pinto Fernandes, que ainda nem tinha entrado na história. Perceba os elementos da paródia aqui, pessoal. Os mesmos elementos, praticamente os mesmos personagens, tem o mesmo enredo, tem a mesma historinha, só que ele modificou algumas coisas, algumas informações. E esses são elementos da paródia. Bom, na atividade oral temos assim. A primeira questão é pessoal, porque ela pergunta assim: você conhece a dança de festa junina chamada quadrilha? Você já participou de uma apresentação dessa? Se sim, você responda. Se não, deixe como está. Segunda, o poema de Carlos Drummond de Andrade imita um trecho da coreografia da quadrilha junina. Letra A, já está falando que o texto A Quadrilha, o poema A Quadrilha, é uma paródia daquela primeira imagem. Qual é a semelhança entre o poema e esse trecho da quadrilha? Se é uma paródia, pessoal, ela tem que ter muitas semelhanças, não é mesmo? Então vamos verificar quais são. Olha só, na quadrilha junina, os figurantes dançam formando filas de cavalheiros, lá naquela imagem, de damas ou de pares. Em duas das marcações coreográficas, os cavaleiros ou damas trocam sucessivamente de parceiros, até reencontrar o seu. E é isso que acontece na dança de quadrilha mesmo, né, pessoal? No poema, temos a mesma sequenciação. Cada personagem ama uma pessoa que ama a outra, ou seja, os pares estão se desencontrando, mas eles vão formando uma corrente. Cada um vai mudando, encontrando uma outra e trocando de par, assim como é na dança quadrilha. A letra B. Qual é a diferença entre o final do poema e o final do trecho da coreografia? Qual é a diferença, pessoal? A diferença é que na dança, ao final das trocas dos parceiros, cada um reencontra o seu par, né? Você vai trocando e no final você encontra o seu par. Já no poema, cada personagem termina sozinho ou morre. Somente a Lili é a única que se casa e ainda se casa com alguém que nem estava na história. Então essa é a diferença. Embora seja uma paródia, tem elementos como, por exemplo, comuns, que são a troca de pares, só que a diferença é que na quadrilha você troca de par, mas no final você encontra o seu par. E já no texto, no poema, isso não ocorreu. Eles realmente só se desencontraram. Terceiro, Ricardo Azevedo imita o poema de Carlos Drummond de Andrade, aquela terceira paródia. Colabore com seus colegas na descrição comparativa dos dois textos. Considere a linguagem, a organização de cada um e as semelhanças e diferença entre eles. Vamos lá então. Bom, o poema Quadrilha foi organizado em 7 versos, que formam 2 conjuntos separados por ponto. O primeiro conjunto narra o encadeamento dos amores desencontrados dos personagens. O segundo conta o que aconteceu com cada um. Todos os versos constituem só uma estrofe,
Diferentemente, o poema Quadrilha da Sujeira não foi organizado em versos, pessoal. Ele foi organizado em parágrafos. Então percebam que você pode produzir uma crônica com elementos comuns, mas você pode também mudar a estrutura do texto. No primeiro quadrilha, versos e estrofes, e no segundo, que é a paródia, ela foi escrita em parágrafos e não em estrofes como o primeiro. Vamos lá. Eu trouxe para vocês um resumo pequeno sobre a história do Patinho Feio, tá? A história do Patinho Feio que vocês já conhecem, para que a gente possa resolver as próximas questões. Vamos então à leitura atenta desse texto, desse resumo, mas a história original vocês já devem conhecer. Em uma velha herdade, uma pata passou longo tempo chocando seus ovos, até que deles saíram lindos patinhos. Um ovo era maior e demorou mais para romper. Aconselhada a abandoná-lo devido à possibilidade de ser um ovo de peru, a pata persistiu em seu cuidado e chocou um filhote enorme muito feio. No galinheiro, o patinho era perseguido pelos patos e pelas galinhas, que o bicavam porque era muito feio. A mãe pato defendia, atribuindo sua feiura ao tempo excessivo que permanecera no ovo. Tinha esperança de que, com o tempo, ele ficasse menos feio e menor. Um dia, não suportando mais as perseguições de que era vítima, o patinho fugiu. Chegando ao pântano, foi acolhido pelas marrecas, que o aceitaram sob condição de que não se casasse com gente da família, pois era muito feio. Permaneceu apenas 2 dias entre elas. Durante uma caçada, alguns gansos selvagens foram mortos e o patinho escondeu-se entre os juncos. Surpreendido por um cão de caça, foi poupado porque era muito feio. Fugindo, mais tarde do pântano, o patinho foi dar no casebre de uma velha, passando a morar ali, em companhia do gato Janota e da galinha Nanica. Como era desprezado por eles, por não ronronar nem botar ovos, resolveu ir embora. Vivendo na mata, o patinho era sempre hostilizado pelos animais. Chegando o outono, conheceu o encantado bando de cisnes. No entanto, eles logo partiram fugindo do frio. No inverno, o patinho defendeu-se do frio como pôde, mas acabou ficando preso no gelo do lago. Um camponês o salvou e o levou de presente para a mulher. Na casa, as crianças quiseram brincar com ele, que, amedrontado, provocou grandes estragos. Derrubou o latão de leite, caiu no tacho de manteiga e na barrica de farinha. Perseguido pela mulher enfurecida, fugiu mais uma vez. Sozinho, sobreviveu a grandes privações e sofrimentos durante todo o inverno. Quando enfim o sol reapareceu, ele abriu as asas já enormes e voou. Do alto viu os cisnes, que tinham retornado e nadavam no lago. Resolveu juntar-se a eles, pensando que seria melhor morto por belo cisne que picado por patos e galinhas. Quando se apresentou humildemente a ele, dizendo: "Matai-me se quiserdes", viu seu próprio reflexo na água. Desde então, o novo cisne do lago era admirado pelas crianças e festejado pelos cisnes mais velhos. Não importa ter nascido no galinheiro, entre patos, quando se saiu de um ovo de cisne. Então, só para relembrar aí na mente de vocês, é a historinha do pato feio, o patinho feio que vocês já conhecem. A leitura 2, nós vamos então ler uma paródia do Patinho Feio, né? Hans Christian Andersen, ele fez uma paródia do Patinho Feio e fez então o texto Patinho Bonito. Vamos lá, a leitura dele. Era uma vez um pato chamado Milton. Sei que Milton não é nome de pato, mas ele se chamava assim e você vai logo saber por quê. Quando ele nasceu, todos tiveram a maior surpresa. Aliás, não foi quando ele nasceu, foi quando viram o ovo dele. Quer dizer, o ovo que depois seria ele. Não era um ovo de pato comum, era meio azulado e brilhante, quase como um ovo de Páscoa. Mas ovos de Páscoa são embrulhados. Esse ovo não era, a casca que era meio azul. Os pais de Milton, quando viram o ovo no ninho, foram logo perguntando: "Mas o que esse ovo está fazendo aí? Isso não é ovo de pato. Acha que é ovo de galinha. Não seja bobo, galinhas botam ovos brancos." "Brancos nada, já vi que são meio amarelos, meio beges. Se ovos de galinhas podem ser amarelos, por que é que não pode também ser azuis?" "Bom, então pode ser que seja um ovo de pato. Vai ver que também existem ovos de pato que são azuis." E acharam melhor esperar para ver o que acontecia. Um dia, a casca azulada do ovo começou a se quebrar e de lá saiu um lindo patinho. Era azul? Não, não era. Era um patinho normal, só que muito mais bonito que os outros. E os patos sabiam disso. Acharam o patinho tão bonito que resolveram logo uma coisa: não era justo dar para ele um nome qualquer, ele era diferente, era mais bonito. Como é que poderia ter um nome comum, como quem? "Esse nome é para patos comuns", disse a mãe dele. "Então vamos chamar de Quá-Quá", disse a madrinha dele.
Esse também é para patos comuns, sua boba, respondeu a mãe. Eu quero que ele se chame Milton. Ela gostava do nome Milton. Todos acharam meio estranho, mas acabaram concordando porque um patinho tão bonito merecia um nome especial. O tempo foi passando e Milton era o patinho mais bonito da escola. Todos olhavam para ele e diziam como ele é bonito. Ele se olhava no espelho e dizia como eu sou bonito. E ficavam pensando, sou tão bonito que talvez eu nem seja um pato de verdade. Tenho até um nome diferente, meu ovo era azul, eu me chamo Milton. Quem sabe eu sou gente? E Milton começou a ficar meio besta. Diziam, Milton vem nadar. Ele respondia, eu não. Pensa que sou pato como vocês? Todos os outros patos começaram a achar Milton meio chato e ele ficou ficando sozinho. E dizia, não faz mal, sou mais bonito, vou terminar na televisão, vou ser o maior galã. Uma noite Milton resolveu fugir de casa, foi até a cidade para tentar entrar na televisão. Quando chegou na porta da estação de TV, foi logo dizendo, eu me chamo Milton. Além de bonito, acho que tenho muito talento artístico. E ele falava difícil, queria dizer que já tinha feito para ser ator de novela. Juntou gente em volta. E não enche, disse alguém. Todo dia alguém arranja uma fantasia de bicho e vem aqui procurar um lugar na televisão. Mas você não vê que eu não estou fantasiado? Perguntou Milton. Se eu estivesse usando uma roupa de pato, se eu fosse uma pessoa com roupa de pato, eu seria da sua altura. Mas eu sou baixinho como um pato de verdade. Então como é que você sabe falar? Mas os patos falam, disse Milton quase chorando. Não vem com essa não, malandro, disse um guarda que estava ali perto. Para mim você é um pato mecânico. Deve ser uma espécie de robô com um computador na cabeça. E o guarda foi logo agarrando o Milton para arrancar a cabeça dele e ver o que tinha dentro. Me larga, disse Milton. Eu sou um pato de verdade. Sou um pato. De repente, Milton teve uma estremeção. Abriu os olhos e viu que estava em casa. Ele tinha sonhado. Olhou para os seus pais, ainda meio assustado, e disse, eu sou um pato. E seus pais disseram, puxa, ainda bem que você se convenceu disso. É verdade, já estava na hora de você achar que era um pato mesmo. E todo mundo estava cheio dessa história de achar que não era um pato, que era diferente. Milton ouviu tudo aquilo e ficou pensando, puxa, ainda bem que eu sou um patinho como todos os outros, ainda bem. E daí em diante não havia pato mais contente que tivesse mais vontade de nadar na lagoa do que Milton. De vez em quando ele ainda dizia, sou um pato mesmo, e dava um suspiro de alívio. Vamos então às questões. A atividade. Questão 1. Escreva o resumo do conto Patinho Bonito, que é a paródia do Patinho Feio. Atenha-se aos acontecimentos mais importantes e estruture o texto em 4 parágrafos, conforme a seguir. Você vai fazer um resumo colocando nascimento, comportamento, ponto culminante, né? E o desenlace da história do Patinho Bonito. Eu trouxe aqui então uma sugestão para vocês de como ficaria. Vamos à leitura. Quando chocava seus ovos, uma pata percebeu que um deles era grande e azul. Aqui fala sobre o seu nascimento. Desse ovo nasceu um patinho maior e mais bonito que os outros. Por ser assim diferente, deram-lhe o nome de Milton, nome de gente. Todos o admiravam e elogiavam. O resultado disso foi que, com o tempo, ele ficasse cada vez mais vaidoso, ao ponto de achar que talvez nem fosse mais um pato. Por orgulho, ele evitava a companhia dos outros e vivia separado e sozinho. Uma noite ele sonhou que fugira de casa e, como quem tinha talento, podia ser artista para a televisão. Aqui nós temos sobre o comportamento. O ponto culminante começa agora. Foi para uma estação de TV, mas lhe barraram a entrada, dizendo que ele era um homem fantasiado de pato ou apenas um pato mecânico. E aqui nós temos o desenlace, né? Milton, desesperado, gritava que era um pato, acordou gritando e, com grande alívio, viu que era um patinho como todos os outros. Aceitou sua condição e adaptou-se feliz à vida do quintal. Segunda. Sobre o conto Patinho Feio, de Hans Christian, responda. Letra A. Sobre o patinho feio, tá? Qual era a atitude das aves do quintal em relação ao patinho, personagem principal do conto? Quais eram essas atitudes, pessoal? Eram atitudes, as aves eram preconceituosas e hostil. Eles discriminavam o patinho e o segregavam, ou seja, o separavam deles, impedindo de participar das brincadeiras e agredindo, inclusive, fisicamente e moralmente o patinho feio. Letra B. Qual é a causa dessa atitude? A causa é aparente do patinho feio, né, pessoal? Ele era tão feio que ele sofria essas práticas preconceituosas. Ele era muito grande e considerado feio. Na realidade, como se revela no final, ele era o mais bonito. E esse preconceito gerava intolerância, discriminação,
segregação e até agressão física, ou seja, prática de ato que nós conhecemos hoje como bullying, né, pessoal, que não pode acontecer. A terceira, considerando a resposta dada no item anterior, explique a alteração que Marcelo Coelho fez na história ao criar a paródia. Qual foi a alteração que ocorreu aqui, pessoal? Na paródia, a paródia é o Patinho Bonito. Os irmãos não manifestam preconceito em relação ao Patinho, nem inveja por ele ser o mais bonito que os outros. Todos os adultos, amigos dos irmãos o admiraram. Marcelo Coelho fez uma inversão. O Patinho diferente aqui, já que ele é bonito, ele não é segregado pelos outros. É ele mesmo que se segrega. E já no Patinho feio é o contrário. Ele é humilhado, ele sofre bullying pelos outros. Essa é a diferença entre os dois textos. Na quarta, os contos populares frequentemente narram histórias exemplares para apresentar uma lição de moral. Em O Patinho Feio, Anderson traduz assim a moral da história. Qual é a moral da história? Não importa ter nascido num galinheiro, entre patos quando se saiu de um ovo de cisne. Como você traduziria em uma frase ou uma possível lição de moral do conto paródico Patinho Bonito? O que você pode tirar de lição de moral da paródia do Patinho Bonito? Nós podemos tirar que a presunção, ou seja, você não ser modesto, a arrogância, o convencimento, a pretensão e a soberba não traz felicidade. A presunção é causa de decepção e infelicidade. Essa é a lição de moral que nós podemos encontrar da paródia. Pessoal, então quero que vocês concluam as atividades fazendo em casa, tá bom? Na parte teste e na parte em casa. Nós ficamos por aqui, obrigada pela atenção, acompanhe as redes sociais da Agenda Edu e até a próxima.